Queridos, sem delongas, eu quero te convidar a que você possa abrir a palavra do Senhor Deus no profeta Abacuque, capítulo 2. Antes de dividirmos em salas, eu queria que você olhasse para esse texto, meu querido irmão, minha querida irmã. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós temos aqui, queridos, um texto que nos fala sobre uma promessa, que nos fala sobre um tempo em que nós devemos esperar entre a promessa e o cumprimento. Qual deve ser a nossa postura? Os versículos de 1 a 5 nos mostra de maneira muito clara como o profeta Abacuque se colocou. Nos diz a palavra: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até a quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e ela não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Que Deus aplique esta leitura às nossas vidas. Amém, Senhor. Deus, aqui estamos diante da Tua palavra. Ela é Tua, Senhor Deus, e o Senhor cumpre os desígnios. E a minha oração é que nesta manhã, através desta palavra, o Senhor fale conosco poderosamente, de maneira transformadora. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu queria pensar com vocês nesta manhã sobre este interregno, sobre este ato, sobre esta pausa, sobre este ato entre aquilo que é prometido pelo Senhor e a promessa se cumprindo. Há um tempo aqui, há um interregno, e o texto nos mostra que o profeta Abacuque, que viveu durante os dias de Judá, e mais uma vez, mesmo sobre o reinado, irmãos, mesmo sobre o reinado de um homem bom, de um homem temente. Os dias eram difíceis ali, desafiadores, queridos irmãos. E é interessante, meus irmãos, que a sociedade nesse contexto estava vivendo e envolvida com todo tipo de injustiça social e todo tipo de violência. É interessante que o que Abacuque faz como homem de Deus? Ele intercede, ele ora, ele se apresenta. Ele diz: Senhor Deus, o tempo é ruim, mau, difícil, mas o que me resta como homem de Deus é orar. E aqui, queridos, nós precisamos entender que nós não temos outro mecanismo que não seja orar. Nós resolvemos as demandas em oração, nós devemos procurar ao Senhor Deus em oração. Nós devemos entregar a Deus todas as coisas. O profeta Abacuque não procurou outro caminho que não fosse a oração. Percebam, o capítulo 1 termina com a intercessão do profeta Abacuque. Ele ora ao Senhor e ele reconhece quem é Deus. Ele vai dizer: Deus, Tu és desde a eternidade, Deus, Tu és o Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas. Ó Senhor, é o Senhor que executa juízo de maneira límpida, perfeita, irreparável. Ele diz ao Senhor Deus, e diz: ó Deus, Tu és rocha, Tu és rochedo. A sociedade está extremamente atribulada, mas Tu és o equilíbrio, pois foi o Senhor que fundamentou a disciplina, foi o Senhor Deus que soberanamente, com olhos puros, que instituiu todas as coisas. Como é que o Senhor consegue ver a opressão, a maldade das pessoas? Chama-me a atenção, irmãos, que o profeta Abacuque ora. Ele se apresenta diante de Deus. Deixa-me te dizer uma coisa, querido irmão: nós não resolvemos as nossas demandas com outros mecanismos. Nós resolvemos as demandas, as mais difíceis, como as mais simples, orando ao Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos conversar com Deus. Há muitas pessoas que já não mais exercem a oração.
Há muitas pessoas que não conseguem mais estabelecer uma dinâmica rotineira de oração, irmãos, de conversar com Deus, de apresentar as demandas ao Senhor. E o profeta Abacuque faz justamente isso. É interessante, há um escritor chamado Campbell Morgan. Ele diz que os homens de fé são constantemente desafiados ao exercício da fé. Constantemente desafiados. Você já pensou, querido, se a nossa vida cristã fosse uma vida tranquila, sem desafios? Você já pensou como nosso coração é enganoso? Como nós estaríamos? Eu fico a pensar, irmãos, mesmo e apesar dos desafios que nós encontramos, mesmo e apesar das labutas e lutas que se apresentam diante de nós, quantas vezes nós deixamos de orar, de buscar ao Senhor Deus? Há uma religiosidade que muitas vezes é pesada, queridos. Estamos aqui dominicalmente na igreja, mas passamos a semana toda sem conversar com Deus. Como pode, queridos? Sem recorrer a Deus, sem pedir a Deus que Deus estabeleça a sua vontade. Isso se dá através da oração. E aqui, irmãos, me chama a atenção que o capítulo 2, que é objeto da nossa palavra nesta manhã, nos apresenta Abacuque como aquele que estava em vigia, como o atalaia, esperando a resposta do Senhor. O que é que deve acontecer entre a promessa e o cumprimento? Nós devemos nos comportar como Abacuque se comportou, queridos. Qual deve ser a nossa postura? De ansiedade, de preocupação demasiada? Não. Aqui nós iremos aprender nesta manhã, de maneira muito pontual, bem objetiva, queridos, qual deve ser a postura entre a promessa e o cumprimento da promessa. Nem sempre o cumprimento desta promessa é um ato contínuo. Deus quer nos ensinar ensinar em tudo, queridos. Mesmo e apesar do interregno, do hiato, do intervalo entre a promessa e o cumprimento, nós não podemos perder de vista que em todos os processos Deus está no controle deles, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Deus quer ensinar, Deus quer forjar, Deus quer moldar, Deus quer orientar, Deus quer trazer às nossas vidas um coração piedoso, temente, humilde, submisso à provisão de Deus. Se assim não fosse, queridos, grandes homens de Deus não seriam provados. Abacuque é a prova disso. Ele está sendo provado, ele apresenta as suas demandas, ele apresenta diante de Deus o caos, o extrato social. Nos diz a palavra que houve aí um interregno, um hiato, um intervalo. Deus não o respondeu imediatamente, mas Deus o levou a um processo de espera. Como você tem esperado o cumprimento da promessa que Deus tem feito à sua vida e à sua família? Deixa-me, de maneira submissa à palavra, apontar aqui caminhos para a gente nesta manhã, em nome do Senhor. Primeiro deles, devemos entender com o profeta Abacuque que a postura de um homem de Deus é esperar a resposta de Deus. Louvado seja Deus. A postura de um homem de Deus é esperar a resposta de Deus. Olhem comigo o versículo 1, irmãos. Nos diz a palavra: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, à minha oração, à minha interpelação. Por-me-ei na torre de vigia. Irmãos, é interessante a função do vigia, a ideia aqui é o atalaia, que está ali na torre, ele espera. Qual era a função do vigia, do atalaia, queridos? A função dele era alertar a cidade de qualquer perigo que se aproximasse. Há uma função muito clara, muito patente diante dos nossos olhos. Ou seja, se o vigia não fosse fiel a essa espera, as consequências seriam nefastas à cidade. Você já pensou se o vigia dormisse a noite toda, ou pegasse no sono, o inimigo iria se aproximar, e o que iria acontecer com essa cidade? Ela seria destruída. A função do atalaia, do vigia, era estar atento. Há um paralelo aqui muito significativo à minha vida e à sua vida. Qual deve ser a postura entre a promessa e o cumprimento? É que eu preciso vigiar, eu preciso estar atento, eu preciso estar com os meus olhos espirituais atentos.
os ouvidos abertos à voz do Senhor Deus. Vejam, há uma ideia aqui espiritual profunda, irmãos. Nós não devemos ouvir o som, o barulho dos acontecimentos, mas nós devemos estar com os nossos ouvidos abertos ao que Deus haverá de nos responder. Por vezes, as situações tentam furtar dos nossos olhos uma visão espiritual das coisas. Nós reclamamos, nós lamentamos, nós questionamos, mas Abacuque me diz que eu preciso esperar. Entenda, o atalaia que não cumprisse o seu objetivo de vigiar, ele seria cobrado pela cidade. Eu fiz um paralelo, irmãos, qual deve ser a postura de um sacerdote no lar, de uma irmã que é de Deus, de um filho que é piedoso e comprometido com o Senhor Deus, de alguém da família que tem vida com Deus. Qual deve ser a postura? Ele deve orar, ele precisa vigiar, ele precisa estar atento ali. Veja, a ideia aqui do texto, veja, o profeta traz a ideia para ele mesmo. Por-me-ei. Eu não sei se você percebeu isso. É como se o profeta estivesse conversando consigo mesmo, encorajando a si mesmo, para esperar a resposta de Deus. Como assim, pastor? Muitas vezes eu preciso conversar comigo mesmo, quando eu estou assodado, ansioso, apressado, agoniado, preocupado. Eu preciso conversar com a minha alma, dizer: acalma-te, calma o coração. Deus, acalma meu coração. Eu não sei se você já conversou consigo mesmo. Calma, fica tranquilo, ora. Você já fez isso, meu irmão? Já fiz muitas vezes. Ora. Estou preocupado e fico dizendo para mim mesmo. O que quer dizer a palavra? Ora. Aí eu vou para a palavra. Deus, fala comigo, acalma. Veja que o profeta Abacuque conversa com ele: por-me-ei na torre de vigia. É como se o profeta Abacuque estivesse dizendo: eu vou me colocar na torre do observatório, não o que eu entendo, não a minha leitura, não o que as pessoas falam, eu vou ouvir a voz de Deus. Preste atenção, o que Deus quer dizer para a gente aqui nessa manhã. Escute a voz do Senhor Deus, em nome do Senhor. Deixe de ouvir outras vozes, elas interferem nessa comunicação. Toda boa comunicação, nós temos jornalistas aqui na igreja. Toda boa comunicação passa por essa vertente: um transmissor e um receptor. Se tiver ruídos nessa transmissão, essa transmissão chega com dificuldades. Vejam, eu não sei vocês, mas eu fico a imaginar, o atalaia, o vigia, fica sozinho, ele e Deus. É uma noite que perdura, mas ele quer ouvir, ele está atento. Ele diz: eu vou me colocar nessa torre de vigia, veja, para ver o que Deus me dirá. Transmissor e receptor. Tem muita gente atrás de outras vozes. O que é que fulano tem a me dizer? O que é que Deus tem a me dizer? Quero ouvir Deus falar contigo, meu irmão, amém? Eu vou até perguntar de novo, fiquei preocupado agora. Você quer ouvir Deus falar contigo, amém? Abra a palavra, Deus fala. Em nome do Senhor, Deus fala, meu irmão. Deus fala. Deus fala. Quando eu me coloco na torre de vigia, quando eu digo assim: Deus fala comigo, para ver o que o Senhor Deus me dirá, que resposta eu terei. Eu não preciso procurar outras fontes. Eu preciso dar atenção ao Senhor. Eu preciso dizer: Deus, é o Senhor que eu quero ouvir. Eu devo subir à tua presença, eu devo me colocar em tuas mãos. É como se Abacuque deixasse os valores ou os vales da dor. Dissesse: Deus, aqui está a minha queixa, porque o texto diz: a minha queixa, a minha dor, as minhas perplexidades, eu vou ouvir a tua voz. Eu quero entender o que o Senhor quer me dizer entre a promessa e entre o cumprimento dessa promessa. A primeira verdade, quero que você guarde no seu coração nesta manhã: ore, meu irmão, coloque-se na torre de vigia em nome do Senhor. Ore ao Senhor. Tem muito pai que já deixou de orar pelo filho, tem muito filho que já deixou de orar pelos pais, tem muita esposa que já deixou de orar pelo marido, está tentando resolver pela força do braço, tem muito marido que está resolvendo pela persuasão dos seus argumentos. Olha o que Deus quer nos dizer nesta manhã: coloque-se na torre de vigia. Deus fala, irmãos, coloque-se, permita que Deus fale contigo através da palavra. Segunda verdade que o texto nos ensina, o primeiro é esse aí:
ora, conversa com Deus. Porque quando eu converso com Deus, eu entendo que é no tempo de Deus. Há uma segunda verdade que o texto quer nos ensinar, encontra-se nos versículos 2 e 3. Primeiro, o homem de Deus é aquele que espera a resposta de Deus. A segunda verdade é que o homem de Deus sabe que há um tempo estabelecido pelo próprio Deus. Vejam, se eu entendo como homem de Deus que a resposta vem de Deus, eu preciso entender como homem de Deus que o tempo é de Deus. Se eu oro e coloco diante de Deus todas as coisas, eu entendo que Ele que está no controle de todas as coisas. Martin Lloyd Jones, comentarista, escrevendo um comentário acerca dessa postura de homem de Deus, ele vai dizer que o princípio ensinado pelo profeta Abacuque é que devemos nos desligar dos problemas e precisamos descansar em Deus e precisamos esperar o tempo de Deus. Vejam comigo versículos 2 e 3, irmãos. O texto nos diz: o Senhor me respondeu e o Senhor me disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se. Olha que expressão importante: no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Esta promessa, ela não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. O homem de Deus espera o tempo de Deus. Percebam, irmãos, como a resposta que o Senhor dá ao profeta, dar-se em termos de visão aqui. Não sei se você prestou atenção aí. O texto diz assim: essa visão, ela deve ser recebida. O Senhor me respondeu. O texto nos diz, versículo 2, o Senhor me respondeu. Presta atenção, todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus em oração, Deus responde, queridos, no tempo dele. O homem de Deus espera o tempo de Deus. Percebem como nós somos assodados, apressados? Há uma resposta aqui, Deus responde, Ele me respondeu. Nos diz o profeta Abacuque. Nós percebemos aqui a visão que vem a Abacuque como resposta à sua oração. Não foi Abacuque que gerou essa resposta, não foi Abacuque que gerou essa visão. Ele não concebeu nada aqui, foi de Deus. Eu apresentei ao Senhor, eu espero do Senhor. Há um processo que Deus quer nos ensinar aqui, meus irmãos. E percebam, ela foi revelada ao profeta Abacuque. E foi revelada de maneira maravilhosa. Deus é aquele que cumpre suas promessas, mas é no tempo dele, é segundo a vontade dele, é segundo o querer dele. Ele é soberano, irmãos. É tão bom, cantamos, abrimos nesta manhã cantando: tu és soberano, no momento de louvor aqui. Glória a Deus por isso. Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra, Senhor. E nada foi combinado, porque o texto da chamada ao louvor tinha tudo a ver com o canto que cantamos aqui: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia. Ele é bom, Ele faz como lhe apraz, Ele faz segundo a sua vontade. Veio do céu a resposta de Deus, no tempo de Deus. E percebam, irmãos, o homem de Deus espera o tempo de Deus. Esta resposta foi revelada ao profeta Abacuque da seguinte forma, dizendo assim: olha, esta visão, esta resposta deve ser perpetuada. Olha o que diz o verso 2 ainda, diz assim: escreve a visão, grava esta visão sobre tábuas. Certa vez eu disse aqui na igreja, sabe o que Deus está dizendo aqui a Abacuque? Essa visão, esta resposta, este milagre, este acontecimento precisa ser registrado, irmãos. Precisa ser perpetuado. Deus manda Abacuque escrever a visão. Deus estava trazendo uma revelação permanente aqui, irmãos, especial. Escreve, registra. Deve ser bem legível, acessível a todos. Olha, em outras palavras, quando Deus diz: olha, registra, deixa em tábuas. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Abacuque: esse milagre, esta minha ação tem que ser legível, acessível às pessoas. Elas precisam ter contato com essa palavra. E bendito seja o nome do Senhor Deus, que nesta manhã todos nós estamos diante desta palavra, aleluia. Nós estamos sendo abençoados por esta palavra, porque o homem de Deus entende que no tempo de Deus a resposta haverá de chegar em nome de Jesus. Quando Deus diz ao profeta: registra, Ele estava dizendo: profeta, esta
revelação, esta visão não é específica para você, é para ser perpetuada. Perceba, irmãos, o homem de Deus espera o tempo de Deus. E sabe que quem dita as normas é o próprio Deus. Mas ele diz também que esta visão deveria ser divulgada. Olha, tornar-se acessível a todos. Como é que ele faz isso? Irmãos, olhem comigo na continuidade do verso 2, o final dele, diz assim: para que a possa ler até quem passa correndo. Ela deveria ser, irmãos, divulgada, não guardada. Não era experiência pessoal do profeta Abacuque, era algo que queria abençoar tantas outras pessoas, porque essa promessa apontava para o futuro. Ela descortinava o glorioso propósito de Deus de salvar um homem mediante a fé. Registra, faz isso, torna acessível às pessoas, não pelos pretensos méritos do profeta Abacuque, mas pela graça daquele que diz: eu respondo no meu tempo, segundo a minha vontade. Preste atenção que Deus quer nos dizer nesta manhã: Deus está no controle das nossas vidas e Ele faz tudo como Ele quer, aleluia, é no tempo dEle. O homem de Deus espera o tempo do Senhor Deus. Interessante, irmãos, que esse Deus que diz assim: olha, registra de tal forma que todo mundo possa ter contato, até quem passa correndo possa ver estampada o cumprimento dessa promessa. Quero dizer para você nesta manhã: Deus é fiel, e aquilo que Ele faz conosco, outros são abençoados. Louvado seja Deus. Outros são abençoados. Nessa perspectiva de esperar a vontade de Deus, o texto vai dizer também que nesse processo de esperar o tempo de Deus, esta promessa ela não falhará, queridos. Olhem comigo o versículo 3, olhem comigo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, estou tratando, o tempo é meu, espera, porque certamente virá, e esta promessa não tardará. Olha aqui para mim, querido, que Deus quer dizer: a demora está apenas no coração do homem. Vocês perceberam a dinâmica das palavras aqui? Há uma dinâmica da palavra de Deus aqui muito interessante, porque o texto diz: se tardar, espera. Ou seja, o sentimento de atraso é do coração do homem, que é enganoso. Se na sua visão, profeta, está demorando, espera. Quem fez a promessa é fiel, louvado seja Deus. Não falha, irmãos, não falha. Vocês lembram quando Cristo disse aos profetas: passemos para o outro lado da margem? Ele prometeu. A chuva chegou, o vento bateu, a tempestade trouxe ao coração daqueles homens preocupação demasiada, mas ele disse: nós iremos para outra margem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Olha o que Deus está dizendo para a gente aqui nesta manhã. Homem de Deus, mulher de Deus, espera o tempo de Deus, porque o texto está dizendo, é num tempo determinado. Veja as palavras aqui desse versículo 3. Há um tempo determinado, que não é um tempo estabelecido por mim mesmo, porque quando eu olho para a palavra, eu entendo que Deus estabeleceu todas as coisas passam pelo crivo temporal de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Em algum momento eu vou pensar: está tardando, está demorando. Não pense assim, querido. Deus sabe agir no tempo determinado. Louvado seja Deus. O homem de Deus espera o tempo de Deus. Vamos fechar essa palavra, queridos. Por fim, o homem de Deus e de fé ora ao Senhor. O homem de fé espera o tempo de Deus. E por fim, o homem de Deus, ele entende o princípio que governa o povo de Deus, porque o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus. Ele entende o princípio que governa o povo de Deus, é fé, não pelo que eu vejo. Olhem comigo, por gentileza, querido irmão, o versículo 4 e o versículo 5, diz a palavra. Ele faz aqui, olha mais uma vez a literatura dos contrastes, que a palavra usa muito bem, irmãos. Diz a palavra que o soberbo, a sua alma é reta nele. Segura a parte B do versículo 4 e faça o link para o versículo 5. O versículo 5 fala sobre esse soberbo, que está satisfeito nele mesmo. E aqui a palavra de Deus diz
que esse soberbo é como um vinho que é enganoso. Tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O coração não está satisfeito, o coração não consegue sentir paz, porque não vive pela fé, vive pelo que os olhos enxergam. Há um alimento, uma retroalimentação dessa própria vaidade, que não tem fim, que todos os dias é insaciável, uma retroalimentação. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, porque não acontece. Percebem? Há uma ideia aqui de contraste. Nós não estamos agregados a essa realidade. Por quê? Porque um homem de Deus vive pela fé. Louvado seja Deus. Olha o que diz a parte B do versículo 4. Mas o justo. Eu posso ver os justos aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. Justificados pela fé. Nós estamos aqui. O justo verá pela fé. É impressionante como esse texto ele termina, irmãos. Nesses 2 versículos nós vemos aqui o contraste entre pessoas de fé e pessoas que são arrogantes. A arrogância é um mal que traz idolatria à alma e o coração do homem. Um coração arrogante é um coração idólatra, que se retroalimenta com a sua idolatria, com o seu narcisismo, com a sua vaidade, com o seu querer. Não há nenhuma submissão à soberania e à vontade, à provisão de Deus. Ele se autodetermina. Ele não está dependente de Deus, ele quer ter o controle de todas as coisas. É interessante que, permitam-me mais uma vez, Dr. Martin Lloyd Jones fala assim, que há somente 2 atitudes para a vida neste mundo em que nós estamos inseridos. 2 atitudes, a da fé e a atitude da incredulidade. Diz mais Martin Lloyd Jones: ou vemos nossa vida mediante a crença que temos em Deus e as conclusões que daí deduzimos da nossa fé em Deus, ou nossa perspectiva se baseia numa rejeição de Deus e das negações correspondentes a essa negação de Deus. Tem muita gente negando a Deus quando esse coração não está submisso a Deus. Pode até frequentar a igreja, irmãos, pode até cantar louvores, levantar as mãos dominicalmente, reunir a família, estar aqui religiosamente num culto, mas o coração é extremamente negacionista, não depende, não confia, não entrega, não entende perfeitamente que o tempo foi determinado por Deus. Há um só que reina sobre tudo e sobre todos, Deus. O tempo é de Deus, Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Vejam, irmãos, nesse contraste aqui de que o justo vive pela fé, enquanto o ímpio vive confiado em si mesmo. Considere aqui. A palavra diz que o soberbo, o ímpio, é colocado aqui como soberbo. O que é soberba? Eu vou te dizer o que é soberba. Espiritualmente falando, soberba é uma conspiração contra Deus. Eu vou repetir. Soberba é uma conspiração contra Deus. Soberba é dizer a Deus: Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei fazer sozinho. É soberba, é a autoconfiança. Mas, sabe dizer a palavra? Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Louvado seja Deus. Eu preciso confiar. O soberbo a sua alma é reta. Olha o texto, a sua alma é reta nele. Verso 4, diz o soberbo que conspira contra Deus, porque a sua alma é reta diante dele. É como se o soberbo estivesse dizendo: eu nem preciso confessar, eu não preciso reconhecer quem eu sou. Nós somos pecadores, irmãos. Nós vivemos pela fé. Sua alma é reta nele. Sabe o que o texto quer dizer para a gente aqui? Os apetites do seu interior são depravados e pecaminosos, mas mesmo assim ele está satisfeito nele mesmo. O soberbo é aquele que conspira, que vai de encontro ao próprio Deus. A sua alma está satisfeita em suas próprias ações, em suas próprias obras. Olha o verso 5. Irá nos dizer que o ímpio, o soberbo, é dominado por uma ganância que é insaciável. É como um sepulcro que se escancara. É como a morte que não se farta. Há um apetite insaciável. Percebem que sociedade insaciável que nós temos lá fora. Há um apetite, nada satisfaz. Quer mais, quer mais. Se entrega aos pecados, prostituição, quer mais, quer mais. É insaciável.
Mas eu concluo essa palavra nesta manhã dizendo que nós somos diferentes, glória a Deus por isso. Os justos vivem pela fé. Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã, em nome do Senhor. Entre a promessa e o cumprimento, há uma clara distinção entre quem é crente e quem não é crente. Quem é dependente e quem é arrogante. Quem depende do Senhor Deus e quem é ganancioso. Quem tem a sua vida posta na provisão de Deus e quem se auto-justifica. Se você prestar atenção, a afirmação justo viverá pela fé está aqui apresentada à igreja do Senhor Deus desde o Velho Testamento, um apontamento para uma doutrina extremamente importante para a gente. A justificação pela fé, irmãos, glória a Deus por isso. E o que é justificação? A justificação é um ato e não um processo. A santificação é um processo. Por isso que eu disse nessa manhã, eu estou diante de pessoas justas, porque a justificação é um ato. Você é justo porque você foi justificado por Deus. Não há nenhum mérito em mim ou em você. Deus nos justificou. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Logo, a justificação acontece uma única vez e jamais precisa ser repetida. E sabe o que nós devemos fazer nesta manhã? Glória a Deus por isso, aleluia. Nós somos justos, nós fomos justificados pela fé. A justificação é um ato legal e acontece no tribunal de Deus. Nós não tivemos nenhuma participação nessa justificação, mas aqui, nesse apontamento, a doutrina cara para a gente, que é a justificação pela fé. Nós entendemos, irmãos, que neste ato em que Deus me declarou e te declarou justo, nós somos declarados justos e não feitos justos. Deixa eu fazer uma distinção importante para a gente terminar aqui. Você foi declarado justo, não feito justo. Há uma diferença nisso, pastor? Gritante. E que a partir do momento que eu defendo a tese e a ideia de que eu fui feito justo, eu estou abrindo possibilidade para um degrau maior e progressivo da justificação. É como se eu precisasse, eu fui feito justo hoje, eu precisasse ser justificado amanhã, ser feito justo amanhã. Nós não precisamos mais disso, já que é um ato declarado por Deus. Nós não estamos em processo de justificação. Isso muda a minha perspectiva. Por isso que todo aquele que foi justificado como um ato único, ele está em processo, aí sim, de santificação. Sabe o que é isso, queridos? Isso é graça e favor que nenhum de nós merecíamos. Louvado seja Deus. Por isso que, fechando aqui, nós não perdemos a salvação, irmãos. Porque uma vez declarado justo, olha, palavra se explicando por palavra, Paulo vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Você foi declarado justo, aí selado com o Espírito. Você não perde mais o Espírito. Você não perde mais a justificação. Você não perde mais a regeneração, que é um ato. Você agora está em processo de santificação. E neste processo, como homens e mulheres de Deus, há uma promessa. Haverá um cumprimento. Mas até lá, eu preciso, como homem de Deus, orar, eu preciso esperar. Eu preciso viver pela fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.